Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Instituto Amor e Carinho, né? Mais uma vez aqui conversando com todos vocês. Nosso carinho, nosso agradecimento a todos que estão presentes. Mais uma vez conversando sobre cardiomiopatia hipertrófica. Hoje, o Instituto Amor e Carinho tem o prazer enorme de receber aqui, né? Também junto com a gente o nosso amigo Marcos Bonato. Hoje vamos falar com a doutora Carla Scudelli Luciano, né? Ela que tem um trabalho maravilhoso, ela é arritmologista pelo INCOR, pelo HCFM USP e pela SOBRAC, cardiologista pela SBC, responsável pelo ambulatório de cardiogenética do Hospital Regional de Joinville, de Santa Catarina, e do Hospital Dona Helena. A gente tem um trabalho maravilhoso que a gente tem feito aqui sobre cardiomiopatia. E eu queria convidar vocês também para estarem compartilhando essa live com os grupos para que a gente possa divulgar quanto mais conhecimento, mais informação. E antes de tudo, eu quero agradecer também o apoio da Bristol Myers Squibb, que nos apoia aqui nesta live para a gente poder divulgar no Brasil inteiro e falar mais um pouquinho sobre cardiomiopatia. Eu queria também dar a voz aqui para o nosso amigo Marcos Bonato, né, para que ele possa vir aqui dar sua boa noite e agradecer a presença de todos vocês também. Muito obrigado, Wesley. É um prazer enorme poder a oportunidade de fazermos mais uma live a respeito de cardiomiopatia hipertrófica, essa doença que tem acometido atletas, a gente vê vários casos aí de morte súbita e tudo, com uma grande especialista no assunto que vai nos dar uma aula hoje, aí nos transmitir um pouco do seu conhecimento, porque para transmitir tudo a gente teria que fazer uma faculdade de medicina, né? Não dá. E é um grande prazer a gente poder estar levando um pouco mais de conhecimento aí aos nossos pacientes e ao público que está buscando um pouquinho mais de conhecimento, de informação do que é a cardiomiopatia, como tratar, principais sintomas, quando suspeitar, tudo. A doutora Carla vai nos presentear com essa live. Muito obrigado mais uma vez, doutora, pela presença, pela sua disponibilidade. Doutora Obrigada. Carla, o espaço é todo seu. Obrigada, boa noite a todos. Eu queria antes agradecer então o convite do Wesley e do Marcos, e é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Se puderem colocar a minha aula, por favor, a gente já pode começar. Obrigada. Então, a ideia hoje é conversar, assim, de uma forma bem simples mesmo, sobre cardiomiopatia hipertrófica, principalmente com aqueles pacientes que receberam o diagnóstico, talvez recentemente, que têm algumas dúvidas, né? E também, claro, com os familiares desses pacientes, que certamente compartilham algumas angústias, algumas dúvidas. Então, o objetivo é falar de uma forma bem simples mesmo, e eu separei aqui para essa apresentação alguns tópicos que eu gostaria de chamar como jornada do paciente com cardiomiopatia hipertrófica, que são justamente alguns pontos, então, que esses pacientes irão passar no seu segmento clínico. E eu diria que o ponto de partida dessa jornada do paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele inicia-se diante de três cenários. O primeiro cenário seria, então, aquele paciente que tem sintomas clássicos de cardiomiopatia hipertrófica, né, como, por exemplo, dor torácica, né, falta de ar, ou mesmo desmaio, e que faz, então, esse paciente procurar atendimento médico. O segundo cenário, então, seria aquele paciente que não tem nenhum sintoma, mas por saber que cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética e por ter um familiar com essa condição, procura, então, atendimento médico. E o terceiro cenário seria, então, aqueles pacientes que não sentem nada, que não têm nenhum familiar com essa condição, mas que vão procurar um atendimento médico para a realização de um check-up, por exemplo, e a partir, então, desses três cenários, o médico solicita alguns exames complementares, né? Dentre esses exames complementares, eu diria que, sem sombra de dúvidas, o exame complementar mais simples na cardiologia e que todos realizam quando vão numa consulta médica é um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, apesar de ser um exame bastante simples, dentro da cardiomiopatia hipertrófica, ele pode nos dar bastante informação, tendo em vista que de 10 pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, apenas um terá o eletrocardiograma normal. Então, vejam que 90% desses pacientes terão alguma alteração no exame de eletrocardiograma. É claro que não é um exame tão específico, mas as alterações que ele traz, como, por exemplo, sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, motivam, então, o médico, dentro dessa jornada do paciente com cardiomiopatia hipertrófica, a solicitar alguns outros exames mais detalhados, que seriam os exames ditos exames de imagem, como, por exemplo, o ecocardiograma ou a ressonância cardíaca,
que consegue ver diretamente, então, aquele aumento da espessura da parede do coração, que a gente chama de aumento da espessura miocárdica. E esse aumento da espessura miocárdica, quando ele está presente de grande monta, principalmente acima de 15 milímetros, associado então a um paciente que não tem uma causa para justificar esse espessamento da parede do coração, né? Não é um paciente que é hipertenso severo, não é um paciente que tem uma valvulopatia, né? Isso tudo começa então a nos fazer pensar em causas genéticas para esse aumento da espessura do coração. E claro que dentre as causas genéticas que levam a aumento de espessura miocárdica, a cardiomiopatia hipertrófica é a principal. E vejam então aqui um coração normal, que tem a espessura do miocárdio dessas paredes de forma... Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Vocês conseguem ver o meu mouse ou não? Não conseguem ver meu mouse? Bom, vou tentar. Não. Agora, conseguem ver? Agora sim. Tá, então vejam aqui a espessura de um coração, da parede, né, do músculo de um coração normal, comparado então à espessura miocárdica de um paciente que tem cardiomiopatia hipertrófica. Essa espessura miocárdica aumentada na cardiomiopatia hipertrófica é reflexo de uma hipertrofia do músculo cardíaco, né? E vejam que eu comentei com vocês que a causa mais comum genética que aumenta então essa espessura do coração é a cardiomiopatia hipertrófica. Mas se ela é a mais comum, existem então outras causas genéticas que também podem levar ao aumento da espessura miocárdica. Mas diferente da cardiomiopatia hipertrófica, que o que está aumentando as paredes do coração é uma hipertrofia do músculo, outras causas genéticas que levam a esse aumento da espessura miocárdica geralmente é por um depósito de substâncias, de proteínas, né? E que a gente chama então de fenocópias. Por quê? Porque elas copiam os exames de imagem que simulam uma cardiomiopatia hipertrófica, mas esse aumento da espessura miocárdica não é por hipertrofia do músculo, e sim por outras causas, geralmente depósito de algumas substâncias. Mas percebam que essas fenocópias, elas podem ser muito parecidas com as cardiomiopatias hipertróficas quando a gente avalia os exames de imagem convencional, como, por exemplo, o ecocardiograma e a ressonância. E essa dificuldade, então, de diferenciar uma fenocópia de uma cardiomiopatia hipertrófica faz com que, muitas vezes, a gente precise utilizar os testes genéticos. Os testes genéticos é o que há de mais preciso, e por isso que a gente fala que ele faz parte da nossa medicina de precisão, e a gente consegue, então, com precisão, determinar se aquela espessura miocárdica é por uma hipertrofia do músculo, ou seja, uma cardiomiopatia hipertrófica sarcomérica, ou se esse aumento da espessura da parede é por algumas doenças que levam a depósitos, que seriam as fenocópias, como, por exemplo, amiloidose, doença de Fabry, né, doenças que são muito mais raras do que as cardiomiopatias hipertróficas, mas que entram, então, dentro desse diagnóstico diferencial. Bom, então, já diagnosticado o nosso paciente com cardiomiopatia hipertrófica, dentro da nossa jornada do paciente, a gente tem então a fase de tratamento. E eu também costumo dizer que dentro da fase de tratamento, nós temos que abordar 3 pilares nesses pacientes, que seria o pilar, então, da insuficiência cardíaca, ou seja, aquela falta de ar que o paciente tem por ser portador de cardiomiopatia hipertrófica. O outro pilar do tratamento seria evitar eventos embólicos, que esses pacientes têm um risco aumentado para esses eventos. E o terceiro pilar seria, então, evitar a morte súbita, que a gente sabe que está aumentada em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Falando um pouquinho, então, sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, a gente sabe que a insuficiência cardíaca dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, elas estão relacionadas a essa alteração estrutural que o paciente apresenta no coração. E esse tratamento ele é feito basicamente com beta-bloqueadores. Então é comum, né, pacientes que estão assistindo a essa apresentação, é comum eles notarem que tem na sua prescrição medicamentos como metoprolol, né, que é um beta-bloqueador, que a gente tem como tratamento de base dentro da cardiomiopatia hipertrófica. O metoprolol é o beta-bloqueador mais prescrito dentro da cardiomiopatia hipertrófica, mas ele não é o único. Ele é o mais estudado e por isso é o mais indicado, mas também outros beta-bloqueadores, como o bisoprolol, atenolol, também podem ser prescritos. E essa individualização da prescrição do beta-bloqueador, ela depende muito da característica de cada paciente, né? Então, às vezes, o médico
percebe que pelo paciente ter um problema pulmonar associado, um beta-bloqueador que não é o metoprolol vai ser prescrito, mesmo que o metoprolol seja o beta-bloqueador mais estudado dentro da cardiomiopatia hipertrófica. Bom, e eu falei para vocês que essa insuficiência cardíaca ocorre devido a alterações na estrutura do coração do paciente, então, que tem cardiomiopatia hipertrófica. Mas de que forma essa estrutura está sendo alterada é muito importante a gente entender nesse paciente, porque a gente pode, dessa forma, classificar, então, o paciente como tendo uma forma obstrutiva da doença de uma forma não obstrutiva. E para vocês entenderem, então, o que é essa obstrução da via de saída, que certamente vocês já devem ter ouvido falar, né, principalmente quando pega um exame de imagem e vai ler, né, se depara com esse termo, né, o que é importante vocês entenderem? Que o nosso coração, ele tem uma porta de saída do sangue, né, então do ventrículo é levado esse sangue para todo o organismo através do que a gente chama de via de saída, que é essa porta, então, de saída do sangue. Percebam que num coração normal, sem espessura das paredes do coração, essa via de saída ela é bastante livre para o sangue passar. Só que nos pacientes que têm essa hipertrofia do músculo cardíaco, essa via de saída pode estar comprometida por esse espessamento miocárdico que eu citei aqui durante a apresentação. E quando esse espessamento, então, ele é muito próximo à via de saída do ventrículo esquerdo, né, a gente diz que esses pacientes, então, estão com obstrução de via de saída. E é muito comum dentro de uma mesma família a gente atender, né, o filho, a mãe, a irmã, né, e daí a irmã pergunta, mas por que a minha mãe tem obstrução se ela tem um septo só de 1,7 centímetros e o meu irmão não tem obstrução e tem um septo de 2,8 centímetros, né? É muito comum a gente achar que o que determina a obstrução é o tamanho da espessura da parede. Mas não é o tamanho, e sim a localização em que essa espessura está, em que a gente consegue ver essa espessura da parede do ventrículo. Quando essa espessura, por exemplo, ela fica mais evidente na parte apical do coração, ou seja, bastante distante da via de saída, mesmo que o paciente tenha 3,2 de septo, talvez ele não seja obstrutivo. Mas se essa hipertrofia ela fica localizada próxima à via de saída do ventrículo do paciente, mesmo que essa hipertrofia seja de 1,8, talvez ela vai gerar uma obstrução. Então, a localização da hipertrofia é muito mais importante do que o tamanho do espessamento para determinar se o paciente vai ser obstrutivo ou não. Bom, e essa obstrução, ela é vista através de um gradiente que se mede através do ecocardiograma. E é importante entender que essa medida desse gradiente, ela é vista pelo ecocardiograma, tanto aquele ecocardiograma convencional, que a gente faz em repouso, deitado, né, quanto o ecocardiograma que a gente faz com algumas manobras, principalmente a manobra de Valsalva, que eu acredito que vários pacientes já devem ter realizado, que é quando durante o ecocardiograma o médico pede geralmente para soprar na mão com força ou soprar um êmbolo de uma seringa, né, para fazer essa força para a gente determinar então um gradiente mais dinâmico que o paciente não apresenta em repouso, mas que pode se manifestar com essa determinada manobra. Ou ainda esse gradiente pode ser verificado num ecocardiograma após esforço físico e que se faz geralmente com bicicleta ou na esteira, e depois o paciente deita e se consegue ver, então, esse gradiente com uma frequência do coração um pouco maior. Né? Então, independente da forma como foi realizado o ecocardiograma e se determinado esse gradiente, quando ele ultrapassar 30 milímetros, a gente vai dizer que o paciente é obstrutivo, e quando esse gradiente ultrapassar 50 milímetros, a gente vai falar, então, que ele é obstrutivo grave. E quando o paciente obstrutivo grave, ou seja, com esse valor acima de 50 milímetros de mercúrio, associado a sintomas, a gente precisa pensar em possibilidades terapêuticas para diminuir esses sintomas do paciente que estão sendo gerados por esse gradiente aumentado. E dentre as possibilidades terapêuticas, eu diria que a mais antiga seria a miectomia. Né? A miectomia é uma cirurgia cardíaca, é uma cirurgia aberta, né? Os pacientes sempre perguntam, tem que cortar o peito? Sim, tem que cortar o peito, né? E é uma cirurgia bastante complexa, né? E literalmente o cirurgião, ele vai
tirar um pedaço da musculatura que está obstruindo aquela via de saída que leva o sangue para o organismo, né? Então ele corta um pedaço desse músculo para deixar essa passagem do sangue mais livre na via de saída. Percebam que é uma cirurgia complexa, que tem um risco de mortalidade significativo e complicações pós-operatórias que não podem também ser esquecidas, né? Como essa região aqui que é cortado essa musculatura para liberar a via de saída é uma região que passa o estímulo elétrico do coração, não é incomum que pós-miectomia o paciente precise ganhar um marca-passo, porque às vezes, por mais que o cirurgião tenha né, uma expertise para fazer esse procedimento, ele pode lesionar esse sistema elétrico do coração que gera os batimentos cardíacos e o paciente sai da cirurgia com o que a gente chama de bloqueio, com o coração batendo muito devagar. Então, uma das complicações mais frequentes da miectomia, sem sombra de dúvidas, é a necessidade do uso de marca-passo. Mas a gente não pode esquecer que essa cirurgia, por ser muito complexa, ela precisa sempre ser realizada em centros com experiência, para diminuir, então, essas complicações e mesmo o risco de mortalidade do paciente. Uma outra possibilidade terapêutica dos pacientes que têm, então, esse gradiente maior que 50 e sintomas, seria a alcoolização septal. A alcoolização septal, ela vem de um racional muito simples, né? Então, agora eu coloquei aqui uma figura de um coração que mostra as coronárias do coração, que são, então, as artérias que irrigam o coração, e percebam que em uma dessas coronárias existe um ramo chamado ramo septal, né? E é justamente, então, o septo do coração que está hipertrofiado e que está bloqueando a passagem de sangue por aquela via de saída. Então, o racional da alcoolização septal é o hemodinamicista fazer o que a gente chama de uma embolização e fechar esse ramo dessa coronária. Na hora que o hemodinamicista fecha o ramo dessa coronária, ele simula um infarto, né? O infarto nada mais é do que a falta de oxigenação em determinada região do coração. E quando existe esse infarto, essa falta de oxigenação, o sangue para de chegar naquela região, ele para de dar alimento para aquela região, ele para de dar o substrato para aquela região continuar crescendo, continuar hipertrofiada. Então, o que vai acontecer, a grosso modo, é uma atrofia dessa região, né, causado, então, por um infarto que a gente causou. Mas veja que é justamente um infarto que é causado, e todas as consequências de um infarto vão ser dadas para esse paciente, né? Então, eu costumo falar para os pacientes que a alcoolização septal, a gente acaba trocando as doenças. A gente tira o paciente de uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, mas a gente gera uma cicatriz de infarto com todas as consequências que essa cicatriz pode dar, como, por exemplo, aumento de risco de arritmias, porque essa região que foi alcoolizada e que foi, então, deixado de chegar um sangue adequado, ela acaba, então, sendo um substrato para arritmias ventriculares muitas vezes malignas e que podem, inclusive, levar à parada cardíaca. E, por fim, dentro das possibilidades terapêuticas para tratamento de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, nós temos mais recentemente, então, a utilização do mavacanteno desde junho de 2023, né? A gente consegue, então, prescrever essa medicação aqui no Brasil. E claro que a ideia não é explicar para vocês a farmacologia do mavacanteno, né? Mas para vocês entenderem, então, que esse é um sarcômero cardíaco normal, em que tem uma contratilidade normal e um relaxamento efetivo dessa musculatura, né? E percebam que o sarcômero de um paciente com cardiomiopatia hipertrófica apresenta, então, essas pontes cruzadas em grande quantidade. E essas pontes cruzadas em grande quantidade faz com que esse músculo cardíaco ele tenha uma hipercontratilidade muito maior do que seria o normal e também um relaxamento inadequado. E quando a gente utiliza mavacanteno, a gente consegue tirar essas pontes cruzadas, levando então esse sarcômero cardíaco muito próximo àquele sarcômero cardíaco de um paciente normal. Mas como eu falei para vocês, muito mais do que entender a farmacologia dessa medicação, o que é importante o paciente entender é que isso vai gerar uma diminuição do gradiente da via de saída do paciente, vai melhorar os sintomas, vai reduzir aqueles exames que geralmente os médicos pedem e vem alterado, né, que é o BNP, que é a troponina, que mostra tanto que que o coração do paciente está sendo acometido, levando à falta de ar, que mostra também que o coração do paciente está sendo acometido, lesando o miocárdico, né? Então, esses exames de laboratório a gente vai conseguir evolutivamente ver uma melhora.
e também vai melhorar não apenas estruturalmente, reduzir o gradiente em algumas semanas, como é a capacidade dessa medicação, mas no decorrer do uso, no decorrer dos meses, dos anos, a gente consegue observar que há outras alterações estruturais benéficas para o paciente, como, por exemplo, a diminuição de átrio esquerdo, a diminuição de disfunção diastólica do paciente, melhorando não apenas, então, já nas primeiras semanas com a redução do gradiente, mas com uma melhora mantida no decorrer dos anos, né, e fazendo com que o paciente tenha, inclusive, uma redução de algumas alterações vistas na cardiomiopatia hipertrófica. E eu falei para vocês dos benefícios e dos malefícios de todas as possibilidades terapêuticas, né? Começando com a miectomia, né? Que é uma cirurgia bastante complexa, então o malefício dela seria o risco de mortalidade e de complicações como marca-passo, que seria mais comum. Falei para vocês também da alcoolização, que o malefício dela seria o fato de a gente causar uma cicatriz, causar uma fibrose, né? E gerar como se fosse um infarto no paciente. E claro que o mavacanteno também tem algumas coisas que precisam ser cuidadosamente avaliadas no paciente que está fazendo uso dessa medicação, e eu diria que principalmente é ter um cuidado em relação à fração de ejeção desse ventrículo esquerdo. Como ele atenua a hipercontratilidade, a gente não pode deixar ele atenuar demais, a gente precisa cuidar para, apesar de estar diminuindo essa contratilidade, manter essa contratilidade de forma efetiva e não diminuir totalmente, né? Então, isso é muito raro acontecer quando essa contratilidade diminui a ponto de nos preocupar, da gente ter que retirar, inclusive, a medicação, mas eu acho importante falar para o paciente que existe essa possibilidade, apesar de muito pequena. Eu não conheço nenhum paciente, né, que eu já tive a oportunidade de usar essa medicação em 2 pacientes, nenhum dos 2 pacientes, mas mesmo outros pacientes de outros colegas, eu só venho recebendo resultados muito positivos da medicação, e a gente sempre tem que estar atento e saber o momento de reduzir a dose, muito mais do que precisar descontinuar a medicação. Bom, ainda nessa nossa jornada do paciente com cardiomiopatia hipertrófica, mas ainda então na fase do tratamento, como eu falei para vocês, desses pilares, a gente tem o pilar de cuidar com os eventos embólicos. Como eu falei para vocês, a cardiomiopatia hipertrófica, ela altera a estrutura do coração, mas ela não altera apenas a estrutura dos ventrículos. Como os ventrículos, eles ficam mais rígidos, mais pesados, mais hipertrofiados, os átrios precisam fazer mais força para levar o sangue para esses ventrículos hipertrofiados. E esses átrios, fazendo mais força, eles vão se tornar mais rígidos e com aumento de volume. E átrios rígidos e com aumento de volume é um prato cheio para os pacientes começarem a fazer arritmias nesses átrios, que a gente chama de arritmias atriais, dentre elas a mais temida seria a fibrilação atrial. E essa fibrilação atrial, ela é mais temida, eu diria, não apenas pelas palpitações e pelo mal-estar que o paciente pode apresentar, mas sem sombra de dúvidas, porque ela causa um turbilhonamento do sangue que gera o que a gente chama de coágulos, de trombos, né, que podem então ir para a corrente sanguínea e parar numa artéria do cérebro, por exemplo, e dar o que a gente chama de AVC, que é um derrame, né? Então, esses eventos embólicos, eles precisam ser temidos, e a gente precisa ter indícios para já, inclusive, iniciar uma anticoagulação precoce no paciente, para evitar, por exemplo, um AVC num paciente jovem, né, já que a gente sabe que a cardiomiopatia hipertrófica afeta pacientes em idade bastante jovens, então iniciar uma anticoagulação precoce em casos que são específicos, com átrio esquerdo grande, né, ou que tem aneurismas, né, que a gente sabe que aumenta o risco embólico, também pode ser indicado em determinados pacientes. E, por fim, dentro do pilar do tratamento da cardiomiopatia hipertrófica, nós temos o pilar da morte súbita, né? Infelizmente, não é incomum nós vermos noticiários jovens, às vezes até mesmo atletas, como o Marcos citou no início dessa apresentação, né, que apresentaram morte súbita cardíaca durante prática esportiva, por exemplo, e, sem sombra de dúvidas, a cardiomiopatia hipertrófica é a causa mais comum de morte súbita cardíaca em jovens, né? Então, a gente sabe que os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica têm esse risco de morte súbita maior comparado à população geral, né? E por isso a gente precisa, então, na consulta, avaliar com muito cuidado os critérios clínicos do paciente, né? Especialmente se é um paciente que já tem um familiar que teve morte súbita em idade jovem, né? Critérios de imagem também é importante. A gente sabe que uma espessura miocárdica
aumentada acima de 2,8 ou de 3 centímetros, é uma espessura miocárdica maciça que também confere um risco maior de morte súbita para aquele paciente, né? Mas além desses critérios isolados que eu citei para vocês, dentre outros, né, que a gente avalia durante a consulta, também existem alguns critérios, alguns scores de risco em que a gente pode colocar o paciente e entender se esse paciente tem um risco aumentado de morte súbita o suficiente para a gente indicar um cardiodesfibrilador implantável, que seria então um dispositivo em que, se o paciente apresenta uma arritmia ventricular que leva a uma parada cardíaca, esse dispositivo ele pode ser acionado, né, automaticamente, ele é acionado e ele dá um choque no paciente, sem o paciente então ter a parada cardíaca, precisar chamar o SAMU ou o familiar, levar para o pronto-socorro, né? Então isso a gente sabe que previne morte súbita. Existem então esses critérios que eu falei para vocês que a gente chama de profilaxia primária, ou seja, é um paciente que nunca teve morte súbita, nunca foi reanimado, mas que a gente entende que o risco dele é alto o suficiente para ele já ganhar esse dispositivo mesmo nunca tendo tido evento. Né? E claro que todos os pacientes recuperados de morte súbita e que têm cardiomiopatia hipertrófica também vão ser candidatos, né, a esse dispositivo. Bom, então dentro da nossa jornada do paciente com cardiomiopatia hipertrófica, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? E eu queria, com essa apresentação, acho que despertar um pouco em vocês a importância desse segmento clínico, né? Um paciente que é avaliado hoje, que talvez não tenha critérios de alto risco para eventos embólicos ou critério de alto risco para morte súbita, pode no seu segmento clínico evoluir para tal e precisar, então, de uma mudança na sua estratégia terapêutica, né? E acho que é muito importante, então, vocês terem essa ideia que é uma doença que vai acompanhar vocês para o resto da vida, mas que a evolução pode ser bastante benigna, inclusive em alguns pacientes, e principalmente se a gente conseguir já ter ideia precoce do que é grave para a gente poder administrar alguma profilaxia para esses pacientes não terem complicações futuras. Era isso, eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Perfeito, doutora Carla. Cada vez que a gente tem uma palestra dessa, né, a gente vai compartilhando as informações, os conhecimentos vão chegando e a gente vai aprendendo cada vez um pouquinho mais. E para a gente é muito importante divulgar, principalmente cardiopatia, para as pessoas entenderem e conhecerem. E tem bastante perguntas aqui que a gente vai compartilhar com a doutora. E vários pacientes, né, que estão aqui mandando os recados também. A Priscila Hack, acompanhando de Joinville, ela falou que é paciente. Ela está mandando um grande abraço aqui também. Aí vem uma primeira pergunta, né? Quais são as principais diferenças estruturais entre cardiomiopatia hipertrófica e cardiomiopatia dilatada? A doutora consegue explicar isso? Sim, muito boa pergunta. Então, quando eu mostrei para vocês que quando a gente hipertrofia o músculo, o nosso ventrículo ele fica com um volume muito pequeno, né? Por quê? Porque a cavidade do coração ela é preenchida pelo músculo que foi hipertrofiado. Né? E quando a gente fala em cardiomiopatia dilatada, o volume do coração ele é aumentado. Então cabe bastante sangue dentro do coração, até demais, né? Então a diferença é que o volume dentro da cavidade da cardiomiopatia hipertrófica é muito pequeno, porque o músculo está tomando conta dessa cavidade. E na cardiomiopatia dilatada é muito grande, o músculo fica fino e abre essa cavidade, cabendo muito sangue dentro do coração. Muito bom. Perguntas, Marcos? Não, só queria pedir para a doutora complementar aí uma explicação que às vezes os pacientes relatam muito quando a gente faz o acolhimento, né? Mas o médico me explicou que o gradiente normal é 10, eu tenho 180 milímetros de mercúrio, né, no meu gradiente e tal, e como é que pode e tal. E assim, a gente como não médico, né, procura dizer o seguinte, olha, é como uma mangueira de água, né? Quando você comprime, o que acontece? Diminui o espaço, né, da via de saída, da vazão, consequentemente vai aumentar a pressão. É a mesma coisa, esse espessamento do músculo está diminuindo a sua vazão de saída do ventrículo esquerdo, né, doutora? Sim, É essa ideia que vocês falam. exatamente. E isso faz o gradiente, né? E uma coisa importante que eu acho que para vocês entenderem é que esse gradiente ele é muito dinâmico, né? Então, o fato do paciente fazer um ecocardiograma
desidratado, pode modificar esse gradiente, né? O paciente fazer esse ecocardiograma com beta-bloqueador pode modificar esse gradiente, né? Então, o dia que ele vai fazer, que ele está mais estressado, aconteceu um problema, uma briga de trânsito, chegou para fazer o ecocardiograma, pode ser um ecocardiograma diferente. É importante a gente sempre ter em mente, isso é uma coisa que tem que ser divulgada, inclusive, para os ecocardiografistas cada vez mais, né? Que esse gradiente ele precisa ser realizado já no ecocardiograma em repouso, com a manobra de valsalva, né? Porque a manobra de valsalva ajuda a gente a entender um pouquinho melhor esse comportamento dinâmico, né? Como eu falei para vocês, é dinâmico o gradiente, mas não podendo passar de 30 para deixar de ser obstrutivo ou não, né? Então, se esse gradiente mesmo dinâmico passou em algum momento de 30, ele já é considerado obstrutivo, né? Então, é importante a gente fazer o ecocardiograma em repouso e com valsalva, e se mesmo assim a gente não observar um gradiente acima de 30, ou melhor, acima de 50, que é aquele que determina mudanças nas prescrições, a gente ter a possibilidade de fazer pós-exercício também é muito importante. O que acontece, eu já recebi uma paciente que ela veio com gradiente de 420, algo assim, exatamente, que ninguém nunca viu, né? 202 eu já ouvi, mas 420. Não, ela veio com 420. E daí, quando eu fui observar o laudo do ecocardiograma de esforço, eu percebi que não foi ao esforço, foi com dobutamina. Então, os pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, eles devem fazer o ecocardiograma ao esforço. A dobutamina ela vai dar gradiente até em quem não tem cardiomiopatia hipertrófica. Então, a gente não pode utilizar essa substância, que geralmente é feito o teste de estresse farmacológico para outras causas, né, para avaliação de outras condições, é feito com essa medicação. Mas para a cardiomiopatia hipertrófica, invalida esse exame. Então, para vocês verem como é dinâmico isso, né? Então, ela veio com um ecocardiograma com um gradiente maior que 400, eu pedi para ela repetir sem a dobutamina, só com esforço físico, e ela acabou não sendo obstrutiva grave, né? Daí ela, mas como, doutora? Eu assim, não, mas é que a forma como foi realizado o ecocardiograma foi inadequada, né? Então, às vezes, os pacientes precisam entender que aquilo é muito dinâmico e que até é algo que eles precisam evitar, né? Por exemplo, assim, é importante, eu até coloquei isso no relatório da paciente, porque é uma paciente que até não é da minha cidade, ela vem aqui se consultar, mas ela não é daqui, e eu coloquei essa informação porque, eventualmente, essa paciente pode ter um choque cardiogênico por alguma outra causa e parar numa emergência, né? E se o colega que vai atender ela na cidade dela não entender que ela tem uma contraindicação para essa medicação, ele pode, diante de um caso de choque cardiogênico, prescrever esse remédio que prescreveria para qualquer outra pessoa, que estaria correto, mas que para ela não é adequado. Então, eu até fiz um relatório para ela utilizar esse relatório nos seus documentos, né? Para quem atender ela entender que essa medicação está proscrita, né? Não deve ser realizado para ela. Muito bom. Aproveitando até essa pergunta, né, que mandaram aqui, como o eletrocardiograma em pacientes com CMH difere dos achados em pacientes com doenças como angina, infarto agudo do miocárdio? Muito bom. A gente costuma falar que o que vai diagnosticar hipertrofia é sempre um exame de imagem, né? Como, por exemplo, o ecocardiograma, a ressonância. Agora, o que vai diagnosticar, por exemplo, uma sobrecarga, pode ser, então, o eletrocardiograma. E claro que uma das causas de sobrecarga é a hipertrofia. Por isso que eu digo que o eletrocardiograma é um bom exame para triagem, né? Que a gente consegue, então, detectar alguma alteração que vai suspeitar da cardiomiopatia hipertrófica. E quando a gente fala em diferenciação de eletrocardiograma para infarto, algumas cardiomiopatias hipertróficas, elas podem simular muito um infarto, principalmente as cardiomiopatias hipertróficas ditas apicais, que é conhecida também como Yamaguchi, que ela tem um eletro com ondas T, né? Claro que vocês não precisam saber o que seria isso, mas que tem um achado de onda T muito característico com o achado de infarto, né? Então, às vezes é muito difícil, mas a clínica do paciente é soberana. Então, a dor torácica de um paciente com infarto, ela é diferente da dor torácica de um paciente com cardiomiopatia hipertrófica. E os médicos que estão em emergência
sabem diferenciar uma dor torácica que a gente chama de típica de uma atípica, né? E muitas vezes os pacientes também que chegam com dor torácica, mesmo sendo atípica, com esse eletro alterado que pode simular um infarto, vão ser rastreados para alguns marcadores de necrose cardíaca que no infarto fariam uma curva muito grande em um espaço de tempo muito pequeno, diferente da cardiomiopatia hipertrófica que não iria aumentar esses marcadores de necrose cardíaca do coração. Perfeito. Doutora, a Ana Bertoldo, nossa paciente, está dizendo que estou olhando o laudo e não achei onde está escrito sobre o gradiente. Ele vem no laudo com outro nome? Olha, então eu vou dizer para ela que talvez ela não tenha gradiente, isso é uma coisa muito boa. Quando o médico não coloca, geralmente é porque o paciente não tem gradiente, mas seria esse o nome mesmo. O nome e o sobrenome é gradiente de via de saída do ventrículo esquerdo. Mas geralmente procurar Na no descrição do ventrículo. ecocardiograma, Na descrição aí do onde ventrículo. aparece VSVE, né? Isso, aham. E na descrição do ventrículo ali, né, quando o ecocardiografista descreve o tamanho, as medidas do ventrículo, geralmente está ali. Mas se não veio escrito, possivelmente é porque ela não tem gradiente, então. Uma boa notícia. É. A Doutora, mais Bruna uma pergunta. Correia, Sim. Pode ir, Bonato. a Bruna Correia está dizendo muito bom, parabéns pela live, assunto muito necessário. Eu tenho miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, tenho 32 anos e já tenho o CDI implantado. Ele implantou em julho, se não me engano. Então, isso o médico dela avaliou aqueles critérios clínicos, né? Critérios clínicos que eu citei para vocês, um dos mais importantes é a história familiar desse paciente, né? A história familiar é algo que conta bastante como um critério de alto risco para morte súbita. Então, se eu tenho cardiomiopatia hipertrófica e eu tenho um familiar que já teve cardiomiopatia hipertrófica, eu entendo que eu estou compartilhando uma variante genética que é uma variante de alto risco, né? Então, características clínicas do paciente, características de imagem, né? Tanto o tamanho do septo, como eu comentei com vocês, o próprio gradiente também é um critério, o gradiente aumentado é um critério de risco para morte súbita, claro que não de forma isolada, mas principalmente quando a gente começa a colocar em scores de risco, até o tamanho do átrio também entra como um critério de alto risco para morte súbita, né? Então, como eu disse, são vários critérios que vão se somando, né? A própria ressonância cardíaca, quando a gente avalia um grande grau de fibrose, também ela acaba sendo um aditivo para a gente pensar também na indicação de um CDI para o paciente. Não existe uma receita de bolo, existem então várias condições que a gente vai somando e a gente vai entendendo que aquele paciente é de alto risco para morte súbita, mesmo sem ter tido nenhum evento, que a gente quer justamente colocar como um seguro para aquele paciente, né? E eu costumo dizer, ninguém faz o seguro do carro para bater. Então, ninguém coloca um CDI para levar um choque, né? Mas para a gente realmente ficar tranquilo que aquele paciente, por mais que a gente tenha identificado que ele é de alto risco para morte súbita, ele está teoricamente protegido com o CDI, né? Perfeito. Doutora, assim, ó, mais uma pergunta aqui. Ver se a doutora consegue responder para a gente, né? Qual a diferença nos padrões de espessamento ventricular são observados entre pacientes com CMH e com as doenças infiltrativas como a amiloidose cardíaca? Então, às vezes é muito difícil nos exames de imagem vir essa diferenciação, tá? Existe principalmente essa diferenciação com mais facilidade, principalmente na ressonância, quando vem junto com fibrose, porque a forma com que a fibrose é vista pela ressonância, ela pode dar algum indício, se ela é, por exemplo, uma doença de Fabry, se ela é numa região mais inferior, ela pode dar algum indício também pelos alguns critérios de ressonância que a gente chama de mapa T1, mapa T2. Quando esse mapa T1, mapa T2 ele está muito alto, a gente vai pensar numa amiloidose. Quando está muito baixo, a gente vai pensar numa doença de Fabry. Quando está normal, a gente vai pensar numa cardiomiopatia hipertrófica sarcomérica, que é essa que a gente discutiu aqui na apresentação. Mas realmente, pelos exames de imagem, apesar de ter esses critérios que eu acabei de falar para vocês, que sugere ser uma por depósito ou ser a nossa cardiomiopatia hipertrófica por aumento da musculatura cardíaca, acaba sendo difícil e muitas vezes a gente precisa, então, utilizar o teste genético, né? O teste genético é uma medicina de precisão e quando vem, então, com uma variante
né, num gene que causa amiloidose, por mais que aquele exame de imagem tenha falado que era uma cardiomiopatia hipertrófica, eu entendo que o exame de imagem não conseguiu interpretar de forma adequada, mas sugeriu, né, que fosse um espessamento miocárdico, né, mas o teste genético seria o padrão ouro, então, para esse diagnóstico que o colega perguntou. Perfeito. Bonato? Doutora, tem alguns pacientes dizendo, mas existem pessoas que são assintomáticas, né? Uma pergunta. E aí engatam com outra aqui. Como a ressonância magnética cardíaca pode distinguir a CMH de outras condições que causam hipertrofia ventricular, como o atleta treinado, por exemplo? Muito bom. Então, tem paciente que é assintomático, né? Porque o que acontece? A gente tem que pensar que a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que está acompanhando o paciente desde o seu nascimento. Não a cardiomiopatia hipertrófica em si, mas as alterações que esse coração vai sofrer não é uma alteração súbita, é uma alteração que o paciente então vai se adaptando às alterações no decorrer dos seus anos de vida. É diferente, por exemplo, de alguém que estava bem hoje e teve um infarto amanhã. É uma alteração muito súbita. Então é muito difícil alguém ter um infarto assintomático. Mas uma cardiomiopatia hipertrófica é uma condição que está acompanhando o paciente no decorrer de toda a sua vida. E por isso dá tempo, digamos, do coração ir se adaptando a essa alteração estrutural que a cardiomiopatia hipertrófica está fazendo. E não é infrequente a gente descobrir que o paciente tem cardiomiopatia hipertrófica numa idade mais avançada, porque o paciente nunca tinha feito nenhum exame, nem sabia, quando foi fazer o primeiro ecocardiograma, o primeiro eletro da vida que veio alterado, ele nunca nem pensou que pudesse ter alguma doença porque ele não sentia nada. Só que quando a gente vai colocar esse paciente na parede, será que não sente nada mesmo, né? Que daí a gente vai começar a fazer o que a gente chama de testes funcionais, como, por exemplo, uma ergometria, um teste ergométrico, um teste ergoespirométrico, a gente vê que, na verdade, esse paciente se limitou a vida inteira. E por isso que ele não teve, então, sintomas. Porque quando a gente coloca ele para fazer um esforço mais pesado, aí aparece o sintoma do paciente. Para vocês entenderem como essa adaptação que o paciente vai fazendo no decorrer da sua vida com uma doença crônica e que o acompanha por toda a vida, faz com que ele possa se sentir assintomático. E que muitas vezes ele nem é assintomático, ele só não se esforça para ter o sintoma e por isso ele se adapta a essa condição. E a outra pergunta, eu achei uma pergunta bem interessante, e é uma pergunta que, como eu queria que fosse fácil de responder, diferenciar um coração de atleta de uma cardiomiopatia hipertrófica é muito difícil, tá? É muito difícil. A gente tem que começar, principalmente, perguntando sobre história familiar, e como eu trabalho com residentes também, eu sempre insisto para os residentes o quanto a gente precisa valorizar a história familiar do paciente. Porque se é um paciente que tem uma suspeita de coração de atleta, mas ele tem um vô que morreu com 32 anos e que muitas vezes eles falam, um infarto fulminante, né? Então, assim, sempre que tem uma parada cardíaca, acham que é infarto, né? Então, o meu vô morreu muito jovem com infarto fulminante. O meu pai tem coração grande, né? E eu sou um atleta e eu tenho um coração hipertrofiado do atleta. Vocês entendem como a história familiar é muito pesada para eu entender que aquele espessamento é um espessamento de atleta, né? Claro que a gente vai investigar um pouquinho melhor. Dentre os exames de imagem, a ressonância cardíaca, sem sombra de dúvidas, é o melhor exame, principalmente porque ela consegue avaliar alguns critérios que já me excluiriam uma cardiomiopatia do atleta, principalmente se o paciente vier com fibrose no coração, né? E se o paciente vier com alterações nesses parâmetros de mapa T1, mapa T2, mas muitas vezes os pacientes podem vir sem fibrose, sem alterações em mapa T1 e mapa T2, e a gente continuar com a dúvida porque o átrio esquerdo dele é de tamanho normal, né? Porque apesar de ter um espessamento, é um espessamento limítrofe ali de 15, 16. Agora, se é um espessamento maciço de 20, 22, não é o coração do atleta que está levando a isso, né? A gente sabe que espessamentos maciços também falam a favor de ser uma condição genética. Então, são vários aspectos que a gente vai acompanhar e, infelizmente, muitas vezes, para eu responder a pergunta que foi feita, eu preciso descondicionar o paciente, que significa o quê? Pedir para o paciente parar de realizar atividade física e repetir o exame depois de alguns meses.
Se esse espessamento septal começar a diminuir, eu entendo que era o exercício físico que estava causando aquilo. Então, muitas vezes a gente precisa fazer esse descondicionamento para eu ter certeza se isso é um coração do atleta ou não. Doutor, eu vou dar uma Doutora, pergunta, até porque nós tivemos vários casos aí de atletas que faleceram, por isso a dificuldade de encontrar desses atletas serem diagnosticados, assim, Sim, por essa. essa é uma das dificuldades, mas eu acredito que esses atletas que tiveram né, enfim, esses eventos durante prática esportiva, eu nem acho que era por conta de um espessamento da musculatura visível e que se um dia foi confundido como um coração de atleta e foi deixado passar, né? A gente sabe hoje, com o avanço da medicina de precisão, que algumas variantes, que comumente a gente chama de mutações, né? Algumas mutações, elas carregam um risco de morte súbita maior, né? Então, às vezes, o paciente pode não ter um septo tão grande numa fase inicial, mas já ter alteração na anatomia, histopatológica, que a gente sabe que gera um substrato arrítmico para o paciente ter parada cardíaca, mesmo não tão visível aquele aumento da espessura do coração. Né? Então, eu acho que como eles são pacientes que são monitorados frequentemente, dificilmente eu acho que esses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e atletas que têm parada cardíaca é porque tem um espessamento de musculatura que foi deixado como coração de atleta. Eu acho que ele seria investigado um pouco melhor para realmente determinar se era só o coração de atleta que estava levando esse espessamento, mas eu acho que tem outros critérios, até mesmo critérios genéticos, né, específicos de algumas variantes que podem carregar um risco maior de mortalidade sem ter uma alteração estrutural tão visível nessa fase em que o atleta teve o evento. doutora, a Juraci Porcari, mãe do nosso paciente Tylon Porcari, que até pouco tempo era o nosso mais jovem paciente, esteve conosco no evento na LESP, e ele tem 19 anos. E agora nós já temos um paciente de 18 anos, recentemente entrou para o Instituto. Ela está perguntando o que seria um gradiente em repouso de 30 milímetros e com manobra de valsalva de 50 milímetros. Certo. Então, assim, quando a gente fala em gradiente de repouso, eu estou me referindo àquele ecocardiograma que eu estou lá deitada, sem fazer nada, e que o médico só está inspecionando o coração. Eu estou respirando normalmente, né? Eu não estou fazendo nenhum tipo de manobra, né? Então, se ele está 30 milímetros, esse gradiente em repouso, como ela citou, é um paciente que já é diagnosticado como obstrutivo, né? Só que para ser diagnosticado como obstrutivo grave, e que tem possibilidades terapêuticas como a miectomia, a alcoolização septal e a utilização do mavacanteno, ele precisa então ter esse gradiente acima de 50. E esse gradiente, como eu falei para vocês, ele é muito dinâmico. Para vocês terem ideia, ele pode modificar até se o paciente está desidratado. Né? Então, quando a gente faz essa força com a manobra de valsalva, é uma forma dinâmica que eu tenho de provocar esse gradiente do paciente. E eu aumento esse gradiente, então, através de valsalva e eu torno ele em 50. Ou seja, eu tornei esse paciente um obstrutivo grave e que vai ter as possibilidades terapêuticas do tratamento da obstrução grave. Porque com 30 milímetros eu não teria possibilidade terapêutica, principalmente daquelas 3 que eu citei para vocês, que é só acima de 50. Bom, eu vou até fazer uma Cida pergunta aqui. Russo. Ô, Marcos, vou aproveitar uma pergunta aqui, que o Leonardo Nunes da Silva, aproveitando até dessas 3 que você falou, doutora, colocaram aqui. O paciente estava tomando uma vacanteno de 5 miligramas com resultados excelentes. E se ele parar de tomar uns 30 dias, o que acontece? Olha, eu diria com 7. Já com pouco tempo, a gente tem uma resposta muito rápida do mavacanteno, né? Então, em pouco tempo, a gente já vê uma melhora da contratilidade, uma melhora do relaxamento, né? De forma muito rápida, em algumas semanas, inclusive, né? Em 30 dias, eu já consegui, eu brinquei com o paciente, eu já desobstruí esse paciente em 30 dias, né? Então, a gente já consegue mudar a classificação do paciente em pouco tempo. Então, se a gente entende que em pouco tempo há uma melhora muito significativa, significa que a medicação age de forma muito rápida. Só que se eu tirar a medicação, ela
agindo de forma muito rápida, ela também vai parar o seu efeito de forma muito rápida, né? Então, a pergunta que ele fez foi: se eu parar uma vacanteno em 30 dias, você vai retornar para os seus gradientes basais que tinha, porque ela tem uma ação muito rápida, tanto de melhora, mas quanto de retorno para os padrões basais, né? Talvez ele não fique, se ele está usando uma vacanteno, né, há um ano, talvez ele não retorne em 30 dias para o valor que era pré-tratamento, mas certamente vai aumentar o gradiente dele nesse período. E como eu falei para vocês, uma vacanteno tem muito mais do que efeitos rápidos no gradiente. Ele tem efeitos que a gente consegue avaliar com a manutenção do uso, né? Então, são pacientes que a gente chama de que fazem um remodelamento importante, tanto em questão de átrio, quanto em questão de disfunção diastólica, né? Que é algo que acomete muito o paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Então, não se recomenda parar a medicação, porque a gente vai acabar perdendo aquele efeito aditivo que a gente quer justamente com a manutenção. É claro que a indicação foi para diminuir o gradiente para deixar esse paciente ser não obstrutivo. Mas o benefício que se tem a longo prazo com a utilização contínua de uma vacanteno, a gente também não pode desconsiderar, né? Que é esse remodelamento que faz no coração. Doutora Acida Roncini pergunta se o CDI é para sempre. O CDI é para sempre. Uma vez tendo a indicação, dificilmente algum médico vai tirar essa indicação, né? É um dispositivo em que ele previne morte súbita cardíaca. Então, se um dia ela teve a indicação do CDI, dificilmente ela vai deixar de ter essa indicação, né? E daí, se ela chega para mim e eu tiro o CDI e um mês depois ela tem uma arritmia grave, que ela teve uma parada cardíaca, que o SAMU precisou ir na casa dela, desfibrilar externamente, porque eu tirei o CDI, né? Como que eu vou me responsabilizar por isso? Então, ela tendo essa indicação, dificilmente ela vai deixar de ter essa indicação. Perfeito. A Debbie Castelli, né, no caso do meu marido, uma pergunta. Fibrilação arterial revertida, miocárdio hipertrófica septal, IAM tipo 2. Qual o procedimento, valor ser feito, doutora? Muito boa pergunta. Eu falei rapidamente sobre avaliação, a proteção de eventos embólicos que a gente tem que ter para esses pacientes, né? E a fibrilação atrial, que foi o que ela falou que o marido teve, é uma das arritmias atriais mais temidas por conta desses eventos embólicos que um paciente com cardiomiopatia hipertrófica pode ter. Então, uma vez tendo fibrilação atrial, o meu paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele vai ser indicado a ablação da fibrilação atrial para evitar a recorrência dessa arritmia e, sem sombra de dúvidas, mesmo que tenha sido uma fibrilação atrial, como no caso do marido dela, que já reverteu, né, foi uma fibrilação atrial paroxística, que ela conseguiu registrar uma vez, talvez ela reverteu de alguma forma e que ele não está mais em fibrilação atrial, mas mesmo tendo tido registro, seja que por uma tira de eletrocardiograma, a gente utiliza anticoagulação para esses pacientes, porque eu já entendi que o marido dela é um paciente que pode fazer fibrilação atrial sem nem perceber, né? Ele tem substrato para isso. Se ele já fez uma vez, ele pode fazer outra fibrilação atrial dormindo, ele pode fazer outra fibrilação atrial quando está no trabalho, né? E o acúmulo de fibrilação atrial uma atrás da outra vai somando-se o risco de fazer embolias, né? Do sangue ficar coagulado, né, do sangue não ter uma passagem tão fluida dentro do coração e poder, então, esse coágulo ir para a cabeça e dar um derrame, né? Então, uma vez tendo fibrilação atrial, mesmo que revertida, o paciente deve ser anticoagulado. E para a gente evitar que o paciente continue tendo fibrilação atrial, a ablação da fibrilação atrial é um método que a gente pode indicar para esse paciente, e quanto mais precoce, melhor. Porque se eu for deixar para indicar ablação quando o paciente já está com uma fibrilação atrial permanente, né, vai ser muito mais difícil a ablação ter sucesso. Perfeito. Doutora, a Jucimara Moraes pergunta qual o risco de tomar o medicamento mavacanteno? Então, como eu falei, todas aqueles procedimentos, né, para aquelas possibilidades terapêuticas têm o seu lado ruim, digamos assim, né? Eu não diria que é um problema, mas eu diria que o grande desafio
né? E como tudo dentro da medicina, é a gente entender que a diferença do medicamento e do veneno é a dose, né? Então, a dificuldade do mavacanteno é a gente entender que para um paciente a dose pode ser de 5 miligramas, para outro a dose pode ser de 2,5 miligramas, né? Então, é isso que a gente precisa entender e a gente seguir fielmente o que os algoritmos da utilização do mavacanteno pedem, né? Que a gente realizar o ecocardiograma nos primeiros 3 meses mensalmente. Isso vai nos ajudar a saber se a dose precisa ser diminuída nesses primeiros 3 meses. E depois desses primeiros 3 meses, a gente precisa fazer pelo menos trimestral para a gente entender se essa dose precisa ou ser diminuída ou mesmo aumentar essa dosagem de 5 miligramas, né? Então, a preocupação que a gente tem que ter é com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, mas é uma preocupação que a gente tem que ter, mas que a gente está atento, a gente está vendo, a gente está monitorando, né? E se ela eventualmente cair, a gente tem protocolos ou para diminuir a dose ou para espaçar um pouco o intervalo de tempo, como já foi perguntado aqui, se eu parar o mavacanteno, retorna tudo? Sim, retorna tudo de volta, inclusive esse efeito ruim que talvez ele causou, né? Mas como eu disse, eu não conheço aqui no Brasil ninguém que teve esse problema, né? Claro que quem tem contato com essa medicação mais do que eu talvez tenha tido algum paciente que precisou, inclusive, não tomar mais um remédio, mas isso é muito raro, descrito, inclusive, na literatura mundial, e eu não conheço esses pacientes justamente porque o acompanhamento é muito rigoroso de quem começa a tomar, né? Eles já saem da consulta com a data do ecocardiograma de controle agendado, eles vêm fazer o ecocardiograma, já sai com o próximo agendado, né? Então, esse monitoramento que a gente faz impede com que exista esses efeitos colaterais graves. Doutora, assim, a gente está partindo para o final também daqui a pouquinho, porque já faz 1 hora que nós estamos aqui falando, e esse bate-papo maravilhoso, gostoso, que a gente está aprendendo demais, mas a gente daqui a pouco já está partindo para finalmente aqui com as últimas perguntas, até porque a gente quer deixar um gostinho de quero mais, a gente vai fazer outras lives aqui de cardiopatia também, para trazer mais informação, mais conteúdo, até para as pessoas absorverem esse conteúdo, compartilharem nas redes sociais, né? Lembrando que esse vídeo estará disponível, né, lá na página do Facebook do Instituto Amor e Carinho, para quem quiser compartilhar, mandar para os amigos, para quem quiser rever de novo, né, esta live aqui, ela vai estar disponível para que todos possam compartilhar. Bonato? Eu queria comentar que nós escutamos muito no Instituto de vários colegas seus, doutora, que a tecnologia que existe, né, na medicação, no mavacanteno, e às vezes o paciente fala, poxa, mas uso contínuo, vou ter que tomar para o resto da vida, né? Bom, uso contínuo, você vai ter que tomar para o resto da vida. Agora, a grande diferença é você tomar 1, 2 cápsulas aí por dia, ou você, de repente, tem que fazer uma miectomia, né? Uma cirurgia de peito aberto. E aí eu quero engatar mais um comentário, se a doutora permitir, de um paciente que tinha um gradiente de próximo de 140, começou a usar o mavacanteno, e o próprio cardiologista se surpreendeu quando fez o primeiro ecocardiograma após os 30 dias de início, porque hoje ele tem um gradiente próximo de 8,5. Sim. Então, o benefício, como a doutora bem colocou, é muito rápido, né? Por isso que se parar também, esse ganho vai se perder rapidamente, né? Esse benefício Exatamente. vai se esvair rapidamente. E uma coisa que é bacana de entender é que se eventualmente tiver aquele efeito colateral que a gente não gostaria, que é a diminuição da fração de ejeção, rapidamente ela vai ser revertida com a suspensão, mesmo que momentânea, né, da medicação, e talvez quando a gente retornar, a gente volta com uma dose um pouco menor, porque a gente entendeu que a dose anterior era uma dose que causava essa disfunção miocárdica, né? Então, isso é o bacana da medicação. Claro que a gente gostaria de uma medicação que, né, às vezes melhorasse rapidamente aquele efeito indesejado, mas que não retornasse tão rapidamente ao parar a medicação, né? Mas esse é o efeito da medicação, e eu acho que, apesar do custo da medicação, eu costumo sempre dizer que existe uma diferença entre preço e valor, né? Então, quando o paciente está tomando e vê a melhora, tanto dos parâmetros de ecocardiograma, e principalmente quanto a melhora clínica, né? Ele entende bem essa diferença de preço e de valor. E risco-benefício, né, doutora? Exatamente.
né, que o paciente estará exposto. Se me permite uma última pergunta. O Álvaro Claro. Porcari é pai do nosso paciente, do Tylon Porcari, ele está dizendo, boa noite, doutora, qual a porcentagem de cura usando uma vacanteno? Nós já temos esse histórico, doutora? Eu não diria porcentagem de cura, né? Porque, infelizmente, a gente não vai conseguir curar uma doença, né, genética. O paciente, ele vai compartilhar aquele, ele vai estar com aquela variante genética acompanhando a sua vida inteira, né? Então, a pergunta que ele fez é uma pergunta que não tem resposta, porque não existe uma cura de uma doença genética, existe um controle dessa doença, né? E quando a gente consegue, então, em poucas semanas, diminuir um gradiente, deixar o paciente com menos sintomas, e quando a gente consegue, no decorrer do segmento, ver que os parâmetros de laboratório, de troponina, de BNP, estão diminuindo para parâmetros dentro da normalidade, né? Quando a gente consegue ver que a disfunção diastólica do paciente está melhorando, que o átrio esquerdo desse paciente está diminuindo e, consequentemente, diminuindo a disfunção diastólica, diminuindo o átrio esquerdo, que esse paciente está começando a ter, então, menos risco de fazer fibrilação atrial, eventos embólicos, né? E, consequentemente, quando a gente coloca esse paciente em score de risco, a gente vê que esse risco do paciente de arritmias graves também vem diminuindo, a gente está entendendo que a gente está conseguindo um controle da sua doença. Mas uma porcentagem de cura da doença, eu não consigo responder porque realmente não existe. O paciente sempre vai ser portador daquela variante e vai estar dentro da sua jornada da cardiomiopatia hipertrófica, tendo que ser acompanhado sempre com aqueles pontos, repetindo exames complementares, né? Então ele sempre vai ser acompanhado pela cardiomiopatia hipertrófica, mas cada vez mais perto de um coração que a gente quer, que é perto da fisiologia de um coração normal. Qualidade de vida, né, doutora? Sim. Olha, eu vou fazer uma consideração aqui, prudência, né? Eu só descobri que tinha cardiomiopatia aos 48 anos, depois que meu filho faleceu com essa doença. Comecei a ter arritmia. Meu filho descobriu aos 14 e morreu com 21 anos. Uma Poxa. consideração que eu me fiz aqui. E eu acho que assim, essas novas tecnologias que vêm para dar uma condição e qualidade de vida para os pacientes, a gente briga muito para que isso aconteça. A gente do Instituto Amor e Carinho trabalha muito forte para que os pacientes tenham acesso rapidamente a todos os tratamentos de todas as patologias. E quando a gente acolhe os pacientes de cardiomiopatia e vê a dificuldade, um ato simples de fazer uma caminhada, né, na frente da sua casa, para ele é uma saga. E aí, quando ele consegue ter uma qualidade de vida, para a gente é uma alegria imensa. Nós vibramos com os pacientes quando eles têm melhoras e choramos junto com os pacientes quando eles acabam virando estrelinha também. Porque a gente está aqui para poder fazer com que todos tenham uma qualidade de vida melhor. E a nossa briga é essa, que todos tenham, né, essa qualidade de vida, e a gente agradece imensamente, né, toda a dedicação que a doutora faz em prol da cardiomiopatia hipertrófica para ajudar os pacientes a terem uma qualidade de vida que, quando a gente fala, né, um simples gesto que para todo mundo é normal, levantar, caminhar, andar de bicicleta, ou trabalhar com, né, Marcos, trabalhar com o pai, né, um caminhão com o pai, Subir a escada de subir. casa. Para a gente é um ato normal, para essas pessoas a dificuldade é imensa. Então a gente Sim. compartilha da dor de todos, né? Eu queria que o Marcos fizesse as considerações finais aqui também, depois eu passo para a doutora fazer as considerações finais aqui. A gente precisa encerrar essa live agora, porque já está aqui há mais de uma hora falando e a gente precisa também encerrar esse momento. Doutora, uma vez mais, nosso agradecimento em nome do Instituto Amor e Carinho e também dos nossos pacientes, e são inúmeros. Eu não vou citar todos os nomes, que posso acabar cometendo o erro de pular algum, mas eu contei mais de uma dúzia aqui que estão seguindo. Muitos agradecimentos aqui, parabéns pelos esclarecimentos, pela live, excelente live, etc. E principalmente pela sua habilidade, doutora, em tirar toda essa sua jornada, essa sua experiência daquilo que nós chamamos do medicinês e trazer para o português, né? Para que todos possam entender, né? Compreender como funciona a cardiomiopatia, os seus sintomas aí, e principalmente com muito amor e com muito carinho, para que a gente possa trazer esperança, luz
né, conhecimento a esses pacientes, sabendo que existe tratamento, existe a medicação e existem profissionais tão bons assim e tão dedicados como a doutora nos cedeu o seu tempo, a sua experiência nessa live sensacional. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Muito obrigado, nossos pacientes. E continuamos na luta pelo bem-estar de todos aí. Verdade, eu agradeço o convite, que bom que eu consegui passar de uma forma simples, né? Eu pensei, eu vou tentar falar como eu falo numa consulta médica, que eu acho que os pacientes entendem, então eu vou tentar falar dessa forma para vocês, mas eu só quero fazer uma consideração que o advogado também usa uns termos que às vezes a gente não consegue entender, então tenta também trazer um pouco mais para o nosso português aqui, porque é bem difícil, viu, Marcos? Às vezes o que o advogado fala. Mas esse é o nosso trabalho, doutor, é fazer esse meio de campo. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz por participar e eu queria parabenizar também o trabalho que vocês fazem. Eu tenho recebido muito feedback dos pacientes que gostam muito do trabalho de vocês, né? E, enfim, eu acho que vocês estão de parabéns. Eu sei que não é fácil também conseguir isso para os pacientes, né? Eu acho que é uma luta nossa, não é só de vocês, não é só minha, não é só do paciente, é de todos nós, né? E espero que a gente consiga cada vez mais ter êxito nesse trabalho que vocês estão aí ajudando todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Carla. Parabéns, muito obrigado pelos esclarecimentos e informações que foram dadas. Lembrando mais uma vez a todos que nos acompanham aqui, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram, Instituto Amor e Carinho, lá no Facebook, Instituto Amor e Carinho. A gente está sempre publicando informação, conteúdo, dando novas teses, né? Então acompanhem sempre os nossos feeds, que a gente tem bastante coisa que a gente sempre está publicando, trazendo conhecimento e informação, sempre conteúdo de informação importante, né, para os pacientes. Então a gente quer agradecer mais uma vez, né, essa live conversando sobre cardiomiopatia hipertrófica, junto com a doutora Carla, junto com o Marcos Bonato, e também agradecer o apoio da Bristol Myers Squibb por nos apoiar para poder fazer essa live aqui pela página do Instituto Amor e Carinho. Então, não esqueçam de compartilhar, mandar essa live para todos os amigos, né? Então, entra lá na página do Facebook, o vídeo vai estar disponível e manda para os amigos para estarem. Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, até mais. Gratidão. Tchau.